Você sabe como ou quando utilizar sua reserva de emergência? Na aula 4, pessoal, do meu curso, eu expliquei um pouquinho o que é a reserva de emergência, a necessidade, o porquê de a gente ter ela. Agora, o que é uma emergência? Quando que eu necessariamente preciso ir lá resgatar esse dinheiro? E se eu tiver dinheiro na reserva de emergência e dinheiro investido, qual deles eu utilizo? Se você está vivendo uma situação dessa ou apenas quer conhecer, saber um pouquinho mais, assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar alguns exemplos aí de quando e como utilizar a reserva de emergência. Gente, reserva de emergência é igual o kit de primeiros socorros que a gente tem ali na gaveta de casa, é igual o seguro do nosso carro, né? A gente sabe que eles existem, que eles estão ali, mas se possível a gente não quer usar nunca. É o airbag do nosso carro, eu sei que ele está ali, mas se puder eu não quero ver ele nunca na minha vida. Mas e se acontecer? E o objetivo desse vídeo é isso mesmo, né? A gente está cheio de informação de o que é reserva de emergência, como montar sua reserva de emergência, quais investimentos colocar o dinheiro, como calcular o valor que você precisa ter na sua reserva de emergência, beleza. Mas e aí, depois que ela está lá, né? Como que vai ser a dinâmica de utilizá-la ou não? Então eu gostaria de começar com um exemplo que eu acho bem didático para mostrar isso aí. Essa semana passada agora, meu notebook parou de funcionar. Simplesmente. Aí eu fui lá na loja, fizeram o diagnóstico lá, ele está com curto-circuito na placa-mãe. Resultado, R$500 para consertar o notebook. Ah, e só fazendo um parêntese aqui, para ficar mais fácil de compreender esse vídeo, eu sugiro, vou colocar o card aqui, você ir lá e assistir a aula 4 do curso, que é onde eu falo da reserva de emergência, de orçamento, né, de como definir orçamento, essas coisas todas. E aí, pois bem, né, me apareceu esse gasto aí não previsto de R$500. Não previsto por quê? Exatamente, no meu orçamento ali, no meu planejamento, eu não estava contando gastar R$500 assim do nada. E aí, o que eu faço? Esses R$500 eu vou utilizar minha reserva de emergência? Eu vou tirar dinheiro dos meus investimentos? Como é que eu vou fazer? Então, nesse caso, vou utilizar minha reserva de emergência? Não. Por quê? Para mim, isso não é uma emergência. Ah, então vou fazer o quê? Vou pegar lá, vou dividir esse valor no cartão de crédito, supondo que eu não tenho esse dinheiro. Também não. Já falei no final dessa aula aqui, ó, já falei também sobre o uso do cartão de crédito, pelo amor de Deus. Então, nesse meu exemplo, caso eu não tenha de onde tirar R$500 para pagar esse conserto, as opções que eu tenho, sentar e aguardar, né, esperar até eu conseguir juntar esse dinheiro para poder ir lá e fazer o conserto. Segundo, tirar dinheiro dos meus investimentos para poder pagar isso, aí é uma questão de escolha. Eu vou estar tirando dinheiro dos meus ativos para simplesmente consertar, né, um passivo, ou dentro ali dos meus gastos mensais que eu tenho, né, de planejamento ali, ver se eu consigo fazer uma troca. Deixo de gastar com alguma coisa para tentar sobrar aí esses R$500 para eu fazer esse conserto. Então, no meu caso hoje, eu tenho um exemplo prático disso que aconteceu, que é, eu tenho algo orçado no meu planejamento financeiro, que é a creche, que é a escolinha da minha filha. Mas que por conta dessa pandemia, desse coronavírus, como está tudo fechado, a minha filha está tendo que ficar em casa, está tendo que ficar com a gente. Então, a gente não está tendo esse gasto. É uma questão atípica, né, totalmente fora do padrão aí, mas o que acontece? Hoje esse gasto aí que eu tenho dentro do meu controle, do meu planejamento ali, ele não está acontecendo. Então eu fiz simplesmente o que? Eu tirei, né, esse dinheiro aí que estava sobrando e arquei com essa despesa aí e resolvi meu problema. E aí é claro, né, cada um vai ter um orçamento, um planejamento financeiro diferente e assim, essa é sempre a melhor opção. Mas não necessariamente toda vez você vai ter condição de fazer essa troca, né? Deixar de gastar com alguma coisa para resolver um imprevisto que não estava nos seus planos, né? E isso é muito exatamente particular. Cada pessoa, tem gente que está com orçamento extremamente apertado, então dificilmente consegue fazer essas trocas. Tem gente que vai ter um orçamento mais tranquilo, que consegue trabalhar melhor. Isso aí vai, né, individualmente de cada um. Beleza? Agora vamos a um segundo exemplo. Vamos imaginar que um cara, ele trabalha como motorista de Uber. Então esse é o trabalho dele, esse é o ganha-pão dessa pessoa. De repente ele começa a perceber alguma coisa estranha no carro ali, vai lá no mecânico, o mecânico fala, olha, você vai ter que fazer uma manutenção aqui, senão esse carro aqui vai parar de andar de vez.
e vai custar R$1.000. E aí, nesse exemplo, vamos imaginar que essa pessoa já está bem organizada ali, financeiramente falando, e ele já tem uma reserva de emergência e ele já tem algum dinheiro investido. Bom, quais são as opções dessa pessoa? Simplesmente não fazer nada não é uma opção, por quê? Porque o carro para essa pessoa é um ativo. Ele utiliza esse carro para ganhar o dinheiro dele. Então, ele poderia fazer um empréstimo ou utilizar um limite do cartão de crédito para pagar isso daí? Poderia, mas mais uma vez, não recomendo, porque ele resolve o problema dele, mas cria um descontrole financeiro ali que eu acho desnecessário. Eu acho mais interessante resolver aquilo de uma vez só. Isso aí para mim seria o último recurso para uma pessoa que não tem dinheiro investido, não tem reserva de emergência. Aí eu iria para um empréstimo ou para uso de limite de cartão de crédito para poder pagar isso. Então vamos seguindo em frente. Uma outra opção é utilizar a reserva de emergência dele ou utilizar o dinheiro dos investimentos dele. Mas e aí, Michel? Ok, né? Essa pessoa está numa situação, de certa forma, confortável, porque ela tem 2 lugares para escolher da onde tirar esse gasto dela. E aí aqui, mais uma vez, é extremamente complexo, porque depende de uma variedade grande aí de fatores, mas de maneira simplificada, eu nesse exemplo provavelmente utilizaria a reserva de emergência, pensando no que? O meu dinheiro investido, parte dele, são ativos que está me gerando alguma rendinha ali, nem que seja pouca coisa, mas está pingando um dinheiro, é o meu patrimônio, que é para onde eu tenho que olhar, é aquilo que me motiva, né, a estar sempre ali guardando um dinheiro, que me dá uma segurança ali. Então eu preferiria não mexer nele, tirar esses R$1.000 aí do exemplo da reserva de emergência e ao longo dos próximos meses, o dinheiro que eu fosse utilizar para investimentos, eu ia repondo. Em vez dele ir para o investimento, eu ia repondo a minha reserva de emergência. Por quê? A partir do momento que a minha reserva de emergência caiu abaixo do ideal, eu preciso voltar a focar nela e restabelecer o valor que eu tenho definido ali, seja 3, 5, 6 meses da minha reserva de emergência. Lembrando que esse cálculo aí eu explico na aula 4. Agora, vamos imaginar uma situação que, no momento que acontece esse gasto aí, né, esse problema no carro dessa pessoa, a bolsa de valores nos últimos dias, semanas aí valorizou muito e os ativos dessa pessoa aí se valorizaram na bolsa de valores. Aí pode ser uma ideia interessante o quê? Vender esses ativos, né? Porque aí vai entrar aquela questão do balanceamento de carteira que eu explico na aula 6. Também vou deixar aqui o card da aula 6 para quem não assistiu, para entender isso aí melhor. Então essa pessoa já teria que vender essas ações de maneira a balancear a carteira dela. Então talvez ela poderia pegar a parte desse dinheiro e utilizar para pagar esse gasto aí. Então uma coisa que fica claro, né, de se perceber é que quando você não tem investimento, quando você não tem reserva de emergência, quem dirá quando você não tem nem um planejamento, um orçamento definido, você tem cada vez menos opções nos momentos em que acontecem esse tipo aí de eventualidade, de emergência, né, de imprevistos. Ao passo que, quando você tem uma vida financeira minimamente estruturada, você começa a ter opções para trabalhar quando esses imprevistos acontecem. Nesse exemplo aí desse motorista de Uber, ele tem uma série de opções aí, e 2 delas aí interessantes, de maneira que não impactam tanto o controle financeiro dessa pessoa, né? E outra coisa aí que fica interessante, né, como eu já havia dito lá no começo das aulas, dos vídeos, é que você vê que todas as aulas do curso, elas se conversam. Para esse exemplo aqui eu utilizei informações da aula 4, utilizei informações da aula 6, da aula 5, da aula 2, provavelmente um pouquinho de todas elas. Então fica aqui mais uma vez o convite para quem ainda não assistiu o curso, assista, vou deixar aqui o card com a playlist completa para você assistir. E a questão é essa, quanto mais controle e organização financeira você tem, menores vão ser os solavancos da vida, né, quando acontecer esses tipos aí de imprevistos. Então, pessoal, resumindo aqui, né, nesses 2 exemplos, o meu exemplo que aconteceu com a placa-mãe do meu notebook não é uma emergência, eu não devo utilizar de forma alguma a minha reserva de emergência para resolver esse problema. Já o exemplo aí do motorista de Uber que precisou fazer uma manutenção no carro dele, porque senão ele ia ficar sem o carro. Essa pessoa sim poderia utilizar a reserva de emergência dela para resolver esse problema.
Então, gente, reserva de emergência é aquela coisa, o próprio nome já diz, é uma emergência. Então, comprar um puta presente dos dias dos namorados para sua namoradinha nova não é emergência. O tênis novo que você viu ali e gostou não é emergência. Fazer uma viagenzinha para descansar ali e relaxar não é uma emergência. Emergência é o quê? A minha fonte de renda está ameaçada. Como, por exemplo, isso aí. O motorista do Uber tem chance de ficar sem o carro dele. Opa, isso é uma emergência. Eu perdi meu emprego. Opa, isso é uma emergência. Aí eu começo a utilizar a minha reserva. Por quê? Porque eu não tenho outra saída. Eu tive um problema de saúde sério, alguma coisa do tipo. Opa, isso aí é uma reserva de emergência. E por aí vai. Tá ok, pessoal? Se ficou mais algum tipo de dúvida, se você está se vendo numa situação que você não sabe direito como tratar, utiliza ali os comentários, faz a sua pergunta, tira a sua dúvida. Se quiser compartilhar algum exemplo que seja interessante, né, com as outras pessoas, utilizem os comentários para fazer isso. Não se esqueça de avaliar o vídeo, né? Clica lá ou no joinha se você gostou, ou no não gostei também, se não tiver legal. Se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo, né? Toda vez que eu postar vídeo novo, quem está inscrito no canal vai receber uma notificação e aí não corre risco de perder nada. E mais uma vez, grande abraço e se cuidem, hein?